A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando continuidade aos nossos estudos do Espiritismo na Arte de Leon Denis. Já estamos na 4ª temporada, meus irmãos. É sempre bom relembrar todos esses estudos que nós fizemos ao longo desses 4 anos, que entrando nesse 4º ano de 2023, nós estamos estudando o livro Roteiro de Emmanuel. E esta lição de hoje, a lição número 5, ele intitulou Nos Círculos da Matéria, ou seja, ele examina aqui de que forma o homem interage com o seu corpo físico, de que maneira nós nos ligamos molécula a molécula ao corpo físico. Então, nós somos um corpo físico movimentado pela alma, ou seja, é a alma com seu perispírito que forma o espírito, ou seja, o espírito que tem um corpo enquanto encarnado, e não o corpo que tem uma alma, né? É bom a gente falar isso, porque esse corpo é maravilhoso. Já estudamos outras vezes que esta conformação física que nós conquistamos neste século que estamos vivendo, gastou-se 1,7 bilhões de anos nessa construção. Nós, a alma imortal, passamos por todos os reinos da criação divina, aprimorando cada vez o nosso corpo para termos esse corpo agora com tanta possibilidade. E nesse mundo de energia, o que a gente pode dizer, Tetê? Se tudo é energia, fala aí um pouquinho. Tudo é energia, mas vamos começar com um pequeno trecho poético do escritor norte-americano Richard Bach. Richard Bach é muito conhecido pelo livro Fernão Capelo Gaivota. Ele diz que o que a lagarta chama de fim do mundo, o homem chama de borboleta. E é isso o que nós somos, né? Somos lagarta, enclausurados no nosso templo corpóreo, e daqui a pouco a borboleta vai se manifestar. Então, o que é esta energia? Nosso Einstein já disse que tudo é energia e isso é tudo o que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. E é justamente nessa energia que vamos sintonizar nossos espíritos para saber aonde e como estamos sintonizados. Que isso ou você pensa que você vai ser eternamente uma lagarta, hein, Leilinha? Será? Pois é, menina, não. Nós estamos no nosso casulo, mas nós vamos construir as 2 asas, como a borboleta é o símbolo da espiritualização, porque ela, com todo aquele esforço, ela sai do casulo, deixa de ser um ser que arrasta para ser um ser alado. Então, ela constrói as suas asas. Quando nós tomarmos consciência que Emmanuel fala da asa da inteligência e a asa do amor, quando a gente construir, desenvolver essas 2 asas, nós vamos alçar voos maravilhosos
para a dimensão espiritual. Mas isso tudo é simbólico, porque antigamente os homens acreditavam que os anjos teriam asas, né? E o espírito não precisa de asas. Quando a gente fala de asa do amor e asa da inteligência, são potenciais que a nossa alma tem de autoiluminação. Então, quando você se autoilumina, o seu corpo perispiritual vai se tornando luminoso, e quanto mais luminosa é a matéria, mais ela tem potencial de ascensão, né? De velocidade, de tudo, de vibração. Como diz aqui André Luiz Emmanuel, o homem é um gênio divino em aperfeiçoamento ou um anjo nascituro, quer dizer, um futuro anjo, né? No grande império das existências microscópicas, em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores. Então, nós ainda não somos anjos, tampouco arcanjos, serafim, não somos ainda espírito perfeito, tampouco mentores, né? Fazendo uma escalada de valorização de conquistas, mas nós somos senhores de toda uma população microscópica que nos servem. Como diz Emmanuel, que toda essa organização física, esses átomos, todo esse movimento que compõe o nosso corpo físico é gerenciado por a nossa alma imortal. A gente reencarna, liga-se molécula a molécula ao corpo físico e é gerente de tudo isso. Por isso que a TT fala que nós temos que tomar cuidado com o nosso pensamento, que ele mesmo fala aqui do pensamento, né? Fala aí, a energia mental, você destacou muito bem isso. É o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Vejam o poder do pensamento. É uma coisa que, se nós tivéssemos essa conscientização, sempre que o pensamento viesse, a nossa mente, a gente dissesse, não é isso que eu quero pensar, e continuasse, faz uma oração, canta uma música legal, mas saia daquela frequência, mas nem sempre a gente está apto a fazer isso. E relato aqui até uma experiência que se passou com a Maria, minha secretária, que ela foi à missa ontem, e sentou-se ao lado dela uma senhora e a filha. As duas, a mãe e a filha, não paravam de conversar durante todo o processo de oração que se tem, ou numa missa, ou num culto, ou uma concentração que nós temos durante a nossa palestra espírita. Se tiver alguém falando ao lado, vai realmente nos atrapalhar. E atrapalhou imensamente a Maria, tanto que ela passou mal, chegou em casa se sentindo pesada. E até hoje, ela estava conversando comigo, eu tive tanta raiva, eu disse, mas não é para você sentir raiva na igreja, Maria? Você vai lá para orar e você sentiu raiva. Mas é a frequência que a gente está falando, que Emmanuel coloca tantos adjetivos que podem acontecer, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila. O pensamento, ele tem uma força voraz sobre o nosso espírito. Ele bloqueia também muitas ações que você poderia fazer, né, para que algo de bom eclodisse em você, porque nós, a bem da verdade, nós somos os nossos principais rivais a serem vencidos. Não é o vizinho, não é isso, Leila? Não é o vizinho, somos nós.
Então, a gente tem que ter um cuidado extremo, principalmente quando a gente começa a estudar a doutrina, a ter consciência de certos conceitos que são primordiais para que te deem um norte no teu andamento, na parte teórica e essa parte teórica prática, porque o espiritismo ele não é só teoria. Quando você está estudando, você está vivenciando. Assim, a gente vê. É a vivência na leitura e a leitura na vivência. É mais ou menos essa dualidade. É Então, a gente verdade. começa, né, a ter muita consciência. E o que Leila falou a respeito, né, desse aperfeiçoamento corpóreo, desse aperfeiçoamento que existe no plano espiritual para que você venha à Terra para esses resgates, para esses aprendizados, está muito bem elucidado, ó, Missionários da Luz. Eu estou lendo, nunca li, tá? Estou começando e vi que tem capítulos que é realmente do André Luiz, quando o Alexandre, que foi um dos guias dele, estava realmente com ele explicando diversos departamentos, diversas ações que acontecem. Então, esse livro, ele é precioso por demais. É Quem me verdade. deu foi a Leilinha. É verdade. Ele, inclusive, fala da reencarnação de Sigismundo. Isso, Quando a gente, e nós estamos falando no ciclo da matéria, né, nos círculos da matéria, para a gente estar nesse círculo da matéria, nós temos que estar reencarnado. É claro que a gente pode estar também desencarnado, que nós somos cercados de espíritos. Mas nesse texto, Emmanuel enfatiza a transitoriedade do corpo, mas, ao mesmo tempo, a grandeza desse corpo que nos abriga por um tanto de anos, conforme a nossa necessidade, né? E para que a gente interaja com os nossos irmãos, para que a gente evolua. A evolução no contato humano é a evolução melhor, porque sozinhos, por exemplo, quando você desencarna, você vai para uma região dos seus iguais, como dizem, os seus pares, né? Você vai para os seus iguais. E ali você interage de maneira harmônica, com simpatia, com empatia, mas você não tem o contraste para te fazer crescer. Porque, por exemplo, o que faz a gente valorizar a luz? A escuridão. Quando você está na escuridão, você acende um pau de fósforo, você vê a luz, você valoriza a luz, né? São os contrários que fazem a gente perceber a realidade numa totalidade, de uma forma holística. Então, é necessária a reencarnação nesse sentido, porque você reencarna aqui, você tem possibilidade de interagir e de aprender com seus filhos, com seus irmãos, com seus amigos, com o mundo, não é? Com as mentes que estão aqui no planeta. Inclusive, é Emmanuel mesmo que fala. Onde que nós estávamos quando os grandes gênios escreviam a história da humanidade? Quando esses espíritos iluminados que vêm à Terra em missão, eles trazem um impulso, um progresso, porque, na verdade, né, Tetê, nós usufruímos de todo o progresso. Por exemplo, um simples pãozinho que vem à nossa mesa para a gente se alimentar, passa por um processo, por um estudo, que alguém começou a realizar esse pão e alguém faz para que ele chegue na nossa mesa. Na verdade, nós usufruímos de todas as benesses que a nossa geração tem, que é a internet, o iPhone, a música, a gente usufrui de tudo isso, mas nós não participamos dessa construção. Porque Emmanuel lembra, enquanto os grandes gênios estavam aqui na Terra preocupados em servir a humanidade, a gente estava preocupado com as festas, com o poder, com as futilidades,
em obter coisas, em aparecer melhor. E aí eu pergunto, Tetê, você acha que a gente já evoluiu um pouquinho, já se preocupa mais com a humanidade do que com a gente mesmo? O que você acha? Eu acho que a gente está nesse processo. E digo assim, qualquer conquista, por menor que seja, ela é uma grande conquista, perto de todo esse cabedal que está reencarnado no planeta Terra. A gente não pode se apegar nos deslizes da humanidade. A gente tem que se apegar nos grandes feitos. Hoje mesmo, Leila falava depois da meditação, depois você vai falar sobre Leon Denis, que é muito importante deixar esse recado para o ouvinte, que nós não podemos enaltecer o que está acontecendo de ruim no mundo. A gente tem, sim, que se fechar um pouco para isso e abrir as janelas para a luz. A luz. E como se pode fazer isso? A Leila tem um relato muito importante que aconteceu com ela, e é um recado importantíssimo, é muito importante do nosso Leon Denis, e ela vai falar. No nosso grupo de meditação, nós fazemos parte de um grupo de meditação de senhoras, todas as sextas-feiras, das 11 às 12h30. E a gente vai para um bosque aqui no nosso bairro, no Novo Leblon, e a energia que emana naquele bosque é a coisa mais linda, porque ficamos cercados de árvores, de passarinhos, de brisas suaves, e nós fazemos assim esse período de meditação, e muitas vezes os mentores se aproximam da gente, e hoje ficamos muito emocionados até durante a prece, que o nosso querido Leon Denis, nosso mentor, que nós já trabalhamos há tantos anos sob a égide desse mentor, ele lembrou que nós precisamos, é o que a Tetê falou, nós precisamos abrir o coração para os grandes feitos da humanidade e fechar os nossos ouvidos para esses WhatsApps, essas mensagens, esses vídeos que vêm falando de desavença, que vêm falando de desencontros, que vêm disseminando ódio de um para outro, vem censurando e ouvindo apenas o lado sombra do ser humano. Que quando você liga e vê as notícias, você fica esmorecido com tanta dor, com tanto sofrimento, com tanta violência, mas aí Leon Denis pede que a gente feche um pouco para essas notícias e abra o coração para as conquistas maiores do ser humano, para criar uma egrégora de amor, criar uma psicosfera melhor para a gente se conectar com a luz e não com as sombras. Porque as pessoas, de modo geral, no seu nível evolutivo, gostam muito do sensacionalismo, das dores maiores, dos escândalos, dos absurdos, né? E a gente vai ficando esmorecido com o ser humano. Meu Deus, até que ponto nós chegamos, né? Por que está ocorrendo tudo isso? Então, Leon Denis recomendou hoje para nós que a gente pudesse abrir a nossa mente para a luz, pensar só positivamente, pensar nos feitos, nas conquistas que nós já realizamos ao longo dessas múltiplas existências. Ainda que nós tenhamos sido apenas espectadores, né, dos grandes feitos, que nós, particularmente, não fizemos nada, né, Tetê? Nós não realizamos nada, mas a gente é espectador e usufrui de todas essas conquistas humanas. Por isso, vamos atender ao conselho do nosso querido mentor, que nos lembra que a gente tem que se conectar o tempo todo com a luz, exercendo a vigilância que Jesus nos recomendou.
orai e vigiai. Porque é nessa vigilância que a gente vai subindo a nossa condição de pensamento e vamos nos conectando com o que há de tudo de belo nesse mundo. E aí tem aqui no livro que Emmanuel fala, a história da criação no livro de Moisés, lê aí, Tetê, para nós, idealizando... Idealizando o Senhor diante do abismo, simboliza a força da mente e perante o cosmo. Faça-se a luz, determinou a divina vontade, e a luz se fez sobre as trevas. Olha, quando ele fala... Conclui aí que é bonitinho o finalzinho. Por nossa vez... Por nossa vez, cada dia proclamamos com as nossas ideias, atitudes, palavras e atos, faça-se o destino, e a vida nos traz aquilo que dela reclamamos. Olha que profundo, olha que profundo. E é por isso que ele nos diz, um pouco acima, por isso mesmo, somos o que decidimos, na página anterior, Leilinha. Uhum. Possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. É isso. Ou você. E ele continua aqui no finalzinho, os acontecimentos obedecem às nossas intenções e provocações manifestas ou ocultas. Encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. Olha só essa frase, Tetê. Encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. Então, meus irmãos, o que nós temos buscado? E ele finaliza, a existência, pois, para nós, em qualquer parte, será invariavelmente segundo o que pensamos. Veja a força do pensamento. O pensamento é a nossa vontade em ação. Então, veja a nossa vontade, onde é que está levando o nosso pensamento. Se a gente está conectando com as sombras de nós mesmos, ou se nós estamos conectando com a luz. Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer, né? E como a gente gosta de música, tem uma música que fala muito da transitoriedade, e que eu vou recitar os versinhos dela, que fala assim, nada do que foi será, do Lulu Santos, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Você sabe a música, Tetê? A vida vem em ondas e mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual o que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. O que mais ele diz? Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo. Agora há tanta vida lá fora, aqui dentro. Sempre como uma onda no mar. Olha a analogia que esse poeta fala, que fala ao nosso coração. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não tem nada estacionado, nada. Se você estaciona no momento que você está vivendo, você foge da vontade divina, porque nós fomos criados para a luz. O nosso destino é a luz, é o progresso. E se a gente não quer progredir,
e ficamos estacionados nas sombras, é onde nós vamos ficar. É porque, como diz Emmanuel, nós encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. Então, se você sintoniza com as sombras vão te encontrar. Se você sintoniza com a luz, você vai se iluminar. Então, todo esse esforço que nós temos feito, a Tetê falou da secretária dela, que foi, buscou uma missa, eu tinha entendido que ela estava atendendo a moça do lado, mas não é. Ela ficou tentando prestar atenção na missa e as duas pessoas do lado dela ficou conversando, e atrapalhou a sintonia dela, com certeza. Muitas vezes a gente não toma consciência que o nosso comportamento interfere no comportamento das pessoas. Nós estamos todos interligados e somos responsáveis por todo o mal que fazemos, porque todo o mal que fazemos, ele retorna para nós mesmos. Quem fala isso é Einstein. Einstein diz: a vida é como jogar uma bola na parede. Você joga e essa bola vai e volta com a mesma intensidade na direção de quem as lançou. Então, a vida ela é esse movimento constante. Constantemente nós estamos recebendo influência dos nossos irmãos e estamos influenciando os nossos irmãos. Interessante isso, Tetê, quando você joga uma pedra na água, assim, antigamente eu brincava de jogar a pedra assim, para você ver ela quicar e depois fazer aquele círculo, né? Assim, campo de influência da pedra na velocidade. O nosso pensamento também é assim. Você lança o pensamento, ele alcança pensamentos semelhantes pela sintonia. Aí eles vêm, né? E a gente, então, o que aconteceu com a sua secretária foi isso, ela foi ficando revoltada, ela queria prestar atenção na missa, ela poderia gentilmente falar: fulano, por favor, dá para vocês conversarem mais baixo, que está me atrapalhando, falar com carinho, né? Porque a gente tem o direito de ser respeitado, ser respeitado. Ou então, né? Ou então, discretamente ter saído e ter sentado em outro lugar, que aí a pessoa ia falar: nossa, eu atrapalhei a fulana, né? Atrapalhei aquela senhora que estava aqui. Mas a gente tem que ter essa percepção, né, Tetê? Sim, e aí a gente voltando a falar no que Emmanuel fala, aonde você merece estar, ou o que merece acontecer com você, vamos dizer assim, em palavras mais coloquiais. A gente pode pegar o que Chico fala. Ele fala, ele não falava, ele continua falando. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer pessoa, meus irmãos, qualquer pessoa pode começar agora um novo fim. É bom parar para pensar sobre o que o Chico nos fala, porque o que a gente fez pode ficar ali naquele bloco. E dali você diz assim: ok, passado, eu não sou mais assim, eu não quero mais ser assim, eu quero seguir um novo caminhar. E para isso eu estou deixando essa roupagem de raiva, de rancor, de competição, de ego. Porque o ego a gente tem que ter até para uma defesa pessoal da gente, mas não pode deixar ele ganhar o campo que ele quer, né? Porque se ele ganhar o campo, a gente vira pavoa. Eu acho que o feminino de pavão é pavoa? Não sei. Eu acho que não. Ou é pavão ou fêmea? Deve ser pavão fêmea, eu imagino. Depois eu vou ver. Eu estudei isso há muitos anos atrás, não estou lembrada, mas faz parte. Programa ao vivo é assim, a gente bota as dúvidas até para o ouvinte mandar para a gente. Então, o que acontece? A gente tem que ter humildade suficiente para deixar o que nos faz mal lá para trás.
Não quero. Aí as pessoas chegam, poxa, você mudou? Eu disse, não, eu só estou agindo de uma forma que me faça me sentir melhor. Pronto. E segue, vai seguindo. Já estamos quase no final dessa conversa maravilhosa, Leilinha, olha só. Estamos terminando o nosso programa, meus irmãos. Esperamos que você interaja conosco, possa mandar a sua dúvida, o seu recadinho, para que a gente possa também se fortalecer. Nós somos voluntárias do bem, graças a Deus. Esse é um trabalho voluntário. Essa rádio foi criada para iluminar as consciências, e quando nós estamos compartilhando o nosso conhecimento com esses livros maravilhosos da doutrina espírita, nós também estamos aprendendo. Aliás, educar é aprender. Quando a gente pensa que está educando, nós estamos também nos autoeducando. Vamos aprender a pensar, como diz Rubem Alves, que Rubem Alves diz: educar é ensinar a pensar. Então, vamos aprender juntos a colocar foco no nosso pensamento. Quando perceber que o nosso pensamento está ficando nublado com tristeza, ou com melancolia, ou com raiva, vamos mudar o rumo da prosa, como diz o mineiro. Fala, não, esse pensamento não. Vamos higienizar a nossa mente. Muita paz para todos e até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Você acabou de escutar, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte.